É isso? Vê, você repete. Capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5. 2 ao 5. Pode ler? Pode. Pode ler? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém. Amém, amém e amém. Tá. Em 2 Timóteo 3, versículo 2 ao 5, nós vemos aí os vícios descritos, né? Amém? Que pode estar na vida dos presbíteros. E em 1 Timóteo, capítulo 3, 2 ao 7, nós estamos vendo as virtudes que os bispos, os presbíteros têm que ter. Tá bom? Então fica aí esse contraponto um com o outro. Vamos começar pela vida familiar. Vida familiar, tá certo? Tá? O presbítero precisa ter uma única esposa. Amém? A respeito à família do presbítero, 2 pontos merecem destaque. Primeiro, o presbítero precisa ter uma única esposa. É o versículo 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo. É necessário, portanto, que o bispo seja esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Então vamos lá, né? O que é ser esposo de uma só mulher? O que essa afirmação significa? Em primeiro lugar, não significa 3 coisas. Não significa 3 coisas. Não significa que o homem solteiro esteja impedido de exercer o presbiterato. Amém? Quer dizer, o homem solteiro ele pode ser presbítero. Amém? Não impede o homem solteiro de ser presbítero. Segundo, também não significa que o homem que ficou viúvo e se casou novamente esteja impedido de ser presbítero. Amém? Olha aí, ó. Então, ficou viúvo, né? Ou continuou viúvo, ou casou de novo, tem o direito de ser presbítero. Amém? Tem o direito de ser presbítero. Terceiro, finalmente, não significa que um homem divorciado, cujo divórcio ocorreu por infidelidade ou abandono do cônjuge, esteja impedido de exercer esse sagrado ministério. Aí é que começa já, amém? a ficar os pontos de interrogação, né? Tá? O homem divorciado pode se tornar discípulo, presbítero? Vamos lá. Finalmente não significa que o homem divorciado, cujo divórcio ocorreu por infidelidade ou abandono do cônjuge, esteja impedido de exercer esse sagrado ministério. Amém? Tá? As bases que dá para o divórcio e a pessoa se tornar presbítero, mesmo sendo divorciado, é se a sua mulher foi infiel, né? Caiu no pecado de adultério, tá? Ou ela abandonou o seu casamento, abandonou o seu lar. Tá? O Warren Wiersbe, que é um teólogo, é da opinião de que um pastor, presbítero ou bispo, tá? Termos sinônimos, não deve ser divorciado e casado segunda vez, pois isso o desqualificaria para o exercício de sua função. Você veja que é bem complicado, né, pessoal?
Tem pessoas que acreditam que pode e tem pessoas que não acreditam que pode. Amém? Aqui o teólogo, o Warren Wiersbe, já acreditava que não podia. Né? Tá? Vamos ver a linha de pensamento dele aqui. Nessa mesma linha, Charles Erdman defende que Paulo está se referindo aqui ao novo casamento após o divórcio. Isso poderia gerar mal-entendidos e suspeitas das quais um oficial da igreja deveria estar livre. Tá. O que significa então que o presbítero deve ser esposo de uma só mulher? Significa duas coisas. Um presbítero não pode ser polígamo, ou seja, ter mais de uma mulher. Segundo, um presbítero não pode ser infiel à sua mulher, ou seja, não pode ser um adúltero. Nas palavras de Endrisken, o presbítero deve ser um homem de moralidade inquestionável, inteiramente fiel e leal à sua esposa. Não entra a maneira dos pagãos em uma relação imoral com outra mulher. Nessa mesma linha de pensamento, para Blackai, isso significa que o líder cristão deve ser um marido fiel, que preserve o matrimônio em toda a pureza. Então vamos lá, esmiuçar isso aqui, tá? Pode ou não pode ser divorciado? Então tem duas linhas de pensamento, amém? A linha de pensamento mais radical, tá? Divorciou, não pode ser mais presbítero, não pode ser mais pastor, amém? Tem o divórcio, não pode mais ser presbítero nem pastor. Essa é uma linha mais radical, tá? Tem a linha mais moderada. A linha moderada, ela deixa a pessoa ser presbítero ou pastor, desde que, amém, a pessoa divorciada, seja porque a mulher caiu no adultério, ou ela traiu ele, né? Caiu no adultério, ou abandonou o casamento, amém? Tá? Aí, se essa pessoa casou de novo, tem uma mulher só, e é fiel, e é um casamento sólido nesse novo casamento, aí ele tem a oportunidade de ser presbítero. Essa é a linha mais moderada. E tem a linha mais liberal, amém? Tem a linha mais liberal. A linha liberal simplesmente exige que a pessoa possa, se esteja no segundo ou terceiro casamento, amém? O importante é estar divorciado no papel e estar casado com uma mulher só, tá? Essa é a linha mais liberal. Você pode casar e descasar quantas vezes você quiser, tá? E você pode se tornar presbítero e pode se tornar pastor, né? Quer dizer, é a linha mais liberal. Então tem esses três pensamentos: a mais radical, a moderada, amém? E a linha mais liberal, tá? Eu, como gosto mais do equilíbrio, eu gosto da linha moderada, né? Gosto da linha moderada. Na verdade, eu preferia a linha mais radical, amém? Nós estamos vivendo dias que você precisa ser um pouco mais moderado, tá? Por quê? Porque está se salvando muitas pessoas que já vêm com esse problema. E são pessoas boas, pessoas honestas, então não precisa ser pastor, né? Pessoas de caráter, e tem um chamado, amém? E a gente percebe que tem um chamado. Então, aí entra a linha moderada, tá? Aí você fica aí no teu livre pensamento e você siga a direção da sua igreja, a sua igreja decidir. A sua igreja é mais da linha radical, você está nela? Obedeça. Sua igreja é mais da linha moderada, você está nela? Obedeça. A sua linha da sua igreja é mais liberal? Obedeça a palavra. Amém? Fica com a palavra. Não tem pra onde fugir, pastor. Amém? Né? Jeitinho brasileiro. Entendeu? É complicado. É complicado, porque você vai ver aí igreja aí que não tá nem aí para outras coisas. Né?
Glória a Deus. Vamos lá. Segundo, né? Esse aqui foi o primeiro, não é verdade? 2 pontos merecem destaque na vida familiar. O primeiro, o presbítero precisa ter uma única esposa. Tá? Então não pode ser polígamo, né? Não pode ter mais de uma mulher, não pode ser adúltero e assim por diante. Agora, segundo, o presbítero precisa liderar sua casa. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério, viu? Essa parte aqui é muito séria. Liderar a sua casa, tá? No versículo 4 e versículo 5 de 1 Timóteo 3 diz assim: e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém? Complicado, hein, pessoal? Complicado. Educar filhos nos dias de hoje não tá fácil não, viu? O primeiro rebanho do presbítero é sua família. Se ele fracassa em cuidar de sua casa, está desqualificado para cuidar da casa de Deus. Se não cria os filhos no temor do Senhor, não é capaz de exortar os filhos dos demais crentes. Isso é sério, hein? Isso é muito sério. Amém? Se não cria os filhos do temor do Senhor, não é capaz de exortar os filhos dos demais crentes. Tá, eu vou pegar essa questão e vou perguntar uma coisa para vocês. Você é o presbítero da igreja, você é o pastor da igreja. Tá? E se o seu filho não é crente? Você pode ser presbítero? Sim. Sim ou não? Vou pegar a Renata aqui para responder. E aí, Renata? Claro que sim, porque se você criou teu filho no temor do Senhor, quando ele cresceu e ele decidiu abandonar o evangelho, o pastor, ele está isento disso, quer dizer, ele não tem culpa. Ele não tem culpa da escolha do filho. Né? Amém. Ele não tem culpa, entendeu? Ele continua. Eu sou do seguinte pensamento, né? A salvação é individual. É individual, não depende de... Tá? O que acontece é que o seu filho tem que demonstrar educação, ser educado, amém? Ter temor, respeitar o ministério do pai, né? Tá? Não produzir escândalo. Ele não é crente. Mas é difícil, viu? Né? Ele não é crente, mas ele não produz escândalo. Mas no mundo de hoje, tá, pastor, tá difícil, viu? Às vezes se desvia e não... Entendeu? Mas faz escândalo, só que o pastor não tem culpa, né? Entendeu? Do filho tomar certas atitudes. Né? Mas o filho pode produzir escândalo, Renata, não é no sentido de ter um comportamento, às vezes, de... Não, pastor, o escândalo que eu falo... É escândalo mesmo, sabe? Entrar no meio, entendeu? Do mundo mesmo, entendeu? Bagunçar mesmo, pintar e bordar, entendeu? Tem muitos que fazem isso, só que o pastor, coitado, eu perdi que não tem culpa. Se o filho está lá pintando e bordando, ele não tem culpa desse escândalo. Entendeu? Ele não tem culpa, porque o filho faz que, né? Você vai segurar o filho, você vai amarrar o filho, não tem culpa. É complicado, né, entendeu? pessoal? Quantos filhos de crente, pastor, causam escândalo? E a gente não tem culpa. Tem culpa? Não. Né? Entendeu? Não tem culpa. Mas o presbítero, ele precisa educar, né? Então, educar, pastor. Amém? Mas... E ele precisa chegar a essa conclusão com seus filhos, né? Para que eles possam ter um entendimento. Que tudo que eles fizerem pode afetar o ministério deles. É difícil, né? Então, ele pode ter o comportamento, vai viver segundo o mundo, porque não é salvo. Amém? Para viver segundo Deus, tem que ser salvo. Você não pode exigir de um comportamento de alguém que tem uma natureza carnal, amém? Uma natureza submissa ao diabo e ao pecado, querer que ela tenha um comportamento cristão, porque não vai ter. Para ter um comportamento cristão, ela tem que nascer de novo.
tá? Mas ela tem que ter no mínimo de consciência e cuidado, né? Porque o seu pai é um pastor, o seu pai é um presbítero, então ele precisa, amém, tomar cuidado quanto a isso, né? Tomar cuidado quanto a isso, tá? Tem muitos que estão aí, né, pintando e bordando, e os pais não têm culpa, né? Os pais estão ali pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, e por outro lado o diabo está o quê? Está usando esses para acusar, né? E enfraquecer o chamado do pastor, entendeu? O diabo faz isso, ele tem feito isso com certos filhos de crente, tem feito isso. Mas acontece, olha o que diz aqui o comentário, Renato, olha o que diz o comentário. Sim. Se os próprios filhos não lhe obedecem, nem o respeitam, dificilmente sua igreja lhe obedecerá e respeitará sua liderança. Complicado, não é complicado? É difícil, eu entendi, pastor. É difícil, mas... É difícil. O pastor vai ter uma carga a mais, né? Vai ter uma preocupação a mais. Um peso a mais. Essa que é a verdade. John Stott diz corretamente que o pastor é chamado a exercer liderança em duas famílias, a dele e a de Deus. E a primeira é onde ele é treinado para poder atuar na sua segunda. Vamos repetir? John Stott, o grande teólogo, né? Um teólogo assim renomado, ele diz corretamente que o pastor é chamado a exercer liderança em duas famílias, a dele e a de Deus. E a primeira é onde ele é treinado para poder atuar na segunda. É verdade. É bem, se ele não consegue pastorear a sua casa, como é que ele vai pastorear a segunda casa, né? A casa de Deus. É complicado, amados, complicado, principalmente nos dias de hoje, né? É difícil. Né? Quer falar alguma coisa, pastora? Educar, pastor, a gente educa no caminho, né? Os pais educam, entendeu? Agora, quando o filho quer andar segundo a cabeça dele, não quer saber do evangelho, entendeu? Nós não temos culpa, sei lá, eu já fui membro de igreja, entendeu? Que o pastor era uma bênção, a esposa, só que os filhos eram tudo, entendeu? E eu nunca olhei assim, o pastor tá aqui, mas o filho não é crente. Não, eu tô ali, entendeu? Não é porque o filho do pastor não tá ou tá, não, entendeu? A gente tem que olhar pela vida do pastor. Tá entendendo, pastor? Você... O pastor que é censurado por causa disso. E nós vimos... Você lembra de um seriado que nós vimos? Que o cara era diretor de um hotel e um membro da sua família era muito problemático, né? E ele procurava manter aquele membro da família longe do hotel. Isso, afastado para não causar escândalo. Para não causar escândalo, para não, nome dele. Para não mexer com a moral dele. Isso, não prejudicar o status dele também. Não prejudicar o status e a carreira dele. A carreira dele. Então ele procurava manter longe, né? Tá? Eu acho que o pastor, ele primeiro, ele precisa ensinar o filho a entender isso. Né? A entender isso. Para não ficar... Ele não adianta que o pastor não vai conseguir, por si só, converter o filho. Não. Amém? Mas ele pode orientar para que ele não venha causar... Ele pode ensinar, pode pregar, pode falar, mas vai depender da decisão do filho. Entendeu? Tá? É difícil. Amém? Agora, o filho, no mínimo, ele tem que tomar consciência de que o seu pai é um presbítero,